Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma linhagem real, daquelas bem contínuas, existe meio que uma expectativa de segurança absoluta, né? Ah, com certeza. Aquela coisa de castelos imponentes, muralhas. Exato. Castelos com muralhas impenetráveis, tipo exércitos inteiros de prontidão. Uma sucessão dinástica ali, garantida por leis super rigorosas. Mas, e é aqui que a coisa fica interessante às vezes. A história apresenta um cenário onde toda essa estrutura de poder, desmorona, da noite pro dia. Sim, vira pó, sabe? E a sobrevivência de uma promessa milenar, tipo a própria salvação da humanidade, passa a depender de algo minúsculo, algo frágil e completamente improvável. Um bebê escondido em um quarto escuro. É de arrepiar. Crônicas 22, o objetivo é investigar um dos momentos mais sombrios e, cruciais da história antiga. Um momento onde a linhagem que traria o Messias ao mundo esteve a um único golpe de espada de ser extinta para sempre. Para quem está ouvindo, a gente baseou a nossa análise de hoje num acervo bem rico. E isso. Temos comentários bíblicos importantes, como o de Warren Wiersbe, o comentário bíblico adventista, materiais da Bíblia de Estudo Andrews, além de umas análises pastorais bem densas em vídeo. O material tá fantástico. E olha, esse é o momento exato em que aquela falsa sensação de segurança humana se desfaz, né? E fica a obrigação da gente olhar para onde as coisas realmente se sustentam, que não é nos palácios fortificados ou nas manobras políticas, Definitivamente não. mas nas sombras, no silêncio, naquilo que foge totalmente ao controle de reis e rainhas. Então, a nossa missão nesse mergulho de hoje tenta desvendar justamente isso. Como é que no meio da mais absoluta ruína espiritual, cheia de intriga sangrenta, existe uma preservação silenciosa e poderosa daquilo que foi prometido por Deus. Beleza, vamos desvendar isso então. Mas para entender o tamanho desse resgate, a gente precisa primeiro mapear o tamanho do abismo em que o reino de Judá tinha despencado. O cenário é o ano 841 a.C. Uma época bem caótica. Bastante. O trono é assumido por Acasias, que era um jovem de apenas 22 anos, e o detalhe que já dita o tom meio trágico do reinado dele é o motivo pelo qual ele virou rei. Ele era o caçula, sabe? Pois é. Absolutamente todos os irmãos mais velhos dele tinham sido mortos quando invasores árabes saquearam o acampamento da família real. Caramba. Uma tragédia brutal, né? Que de repente coloca um jovem inexperiente no comando de uma nação inteira. E o resultado? O reinado dele acaba durando só um ano. Um único ano. Mas olha, foi um ano que condensa uma quantidade quase inimaginável de erros estratégicos e principalmente espirituais. E o texto histórico e teológico que a gente está usando de fonte não faz nenhum rodeio ao apontar a raiz desse desastre, sabe? É bem direto ao ponto. Muito direto. É dito claramente que Acasias andou nos caminhos da casa de Acabe. E o motivo central para isso é revelado logo de cara. A própria mãe dele era a principal conselheira para ele agir de forma iníqua. E, gente, a mãe dele não era qualquer pessoa. A mãe dele era Atália. E quando a gente olha para a árvore genealógica ali, os alarmes começam a soar muito alto. Total, luz vermelha piscando. Atália era filha do rei Acabe e da famosa Jezabel, Olha o peso desses nomes. né? Governantes lá do Reino do Norte, Israel. E ela também era neta do ímpio rei Onri. Essa dinastia toda, os Onridas, eles até trouxeram uma certa prosperidade econômica e militar para a região, mas em contrapartida, eles implementaram uma corrupção espiritual devastadora, tipo, institucionalizaram a adoração a Baal. Isso mesmo. Aí a influência dessa mãe levanta um ponto muito fascinante que eu encontrei nas fontes sobre o comportamento de Acasias. Se a gente olhar um pouquinho para a psicanálise, tem aquela teoria de Freud de que o homem é fruto do meio, certo? O tal do determinismo ambiental. Uhum. Onde a pessoa nasce e com quem ela convive acaba ditando o destino dela. É como se a vida de Acasias fosse um GPS, sabe? Adorei a analogia. Só que um GPS programado pelos conselheiros errados que foi guiando ele direto para um abismo. Aí eu te pergunto,
Até que ponto o ambiente tóxico em que ele cresceu justifica essa ruína espiritual dele? Essa é uma ponderação fantástica. E as nossas fontes vão bem fundo nisso, porque toca exatamente no cerne da responsabilidade humana. O ambiente tem, sem a menor dúvida, um peso colossal, sabe? Essa aliança política que o avô dele, o rei Josafá, fez lá atrás, com a casa de Acabe, foi o que abriu as portas para uma nuvem escura descer do Reino do Norte para cobrir o Reino do Sul. Foi tipo um vírus de computador de ação lenta. Perfeito. Ficou ali adormecido, reescrevendo o sistema do reino até o colapso. A idolatria, os métodos super cruéis da casa de Acabe infectaram a corte de Judá. Mas e aqui? Tem um mais gigante. A análise teológica que as fontes trazem é muito clara em ressaltar a visão bíblica da responsabilidade individual, que é inegociável. Então o determinismo ambiental não é a palavra final, né? De forma alguma. A grande questão é que Acasias não vivia num vácuo. Ele escolheu não filtrar essas influências. Ele tinha outras referências, certo? Claro que tinha. Ele tinha acesso à verdade. Tinha o exemplo do próprio avô, Josafá, que foi um rei notável e que temia a Deus. Ele tinha o templo ali, em Jerusalém, tinha os profetas. A teologia aponta que o amor a Deus exige obediência à verdade conhecida. O meio corrompe. Sim, influencia. Sim, molda os instintos. Mas a decisão final de acatar o conselho da família pagã e corromper o próprio reinado foi inteiramente dele. Ele teve a escolha de filtrar isso, mas preferiu abraçar o caos. A tragédia dele não foi ser filho de quem era, mas escolher ativamente ouvir as vozes erradas, né? Exato. Tinha outra opção, mas ele ignorou. Isso mostra muito como as escolhas internas acabam transbordando para as atitudes práticas. Porque as escolhas de Acasias logo saíram das conversas de palácio direto para o campo de batalha. E é aqui que o nosso mergulho ganha os contornos de thriller geopolítico. Fica bem tenso agora. Muito. Acasias decide consolidar essa relação tóxica toda, fazendo uma aliança militar com o tio dele, Jorão, que era rei de Israel. O plano? Guerrear contra Hazael, rei da Síria, lá em Ramote-Gileade. Uma decisão péssima, péssima, e que coloca as engrenagens de um juízo divino severo em movimento. E olha, a precisão com que as coisas acontecem a partir desse ponto é algo que desafia qualquer ideia de que foi mera coincidência. Pois é. Nessa batalha, Jorão é ferido. E aí ele se retira para a cidade de Jezreel para tentar se curar, se recuperar. E Acasias toma a decisão que, basicamente, sela o destino dele. A decisão fatal. Ele desce para Jezreel para visitar o primo ou tio, dependendo da tradução ali, doente. E eu quero entender a mecânica disso, porque aqui a coisa fica realmente interessante. Olhando de fora, parece só um gesto diplomático, né? Uma cortesia familiar. Um parente visitando o outro que se machucou na guerra. Porque essa visita é o estopim da ruína dele. Bom, porque no cenário espiritual da época, Jezreel não era apenas uma cidade qualquer. Era a fortaleza da Jezabel. Era tipo o epicentro da adoração a Baal e o símbolo máximo da apostasia de Israel. Caramba! Então, ao sair de Jerusalém, que é a cidade do templo do Senhor, e ir fisicamente para Jezreel consolar um rei ímpio, ferido numa guerra que Judá nem precisava lutar, Acasias demonstra o total alinhamento do coração dele com aquela corrupção toda. Ele se coloca voluntariamente no centro do alvo. E o alvo estava prestes a ser atingido com força. Porque é exatamente nesse instante que Deus levanta um comandante chamado Jeú. E com uma missão divina muito específica: exterminar a casa de Acabe e acabar de vez com o culto a Baal. E o Jeú entra em cena com tudo. Com uma violência avassaladora, né? Ele mata o rei Jorão. E no meio daquele caos todo, ele encontra Acasias e os príncipes que estavam com ele e manda matar todo mundo também. E aí fica esse registro chocante na Bíblia. O Jeú é a única pessoa na história bíblica a matar 2 reis de nações diferentes, Israel e Judá, num só dia. É um fato impressionante que os comentaristas destacam muito. Mas espera aí, vamos pausar um pouco aqui, porque isso gera um certo desconforto, sabe?
Parece que Acasias estava no lugar errado na hora errada, visitando o parente. Foi coincidência? Como que a gente concilia essa violência extrema de Jeú com a vontade de Deus? Como essa mecânica funciona? Eu entendo perfeitamente o choque. É uma tensão teológica super profunda, mas as nossas fontes conectam os pontos e explicam o panorama espiritual com muita clareza. Não foi coincidência. Os textos dizem expressamente que foi da vontade de Deus a ruína de Acasias. E como entender o juízo divino nisso? A chave é entender a natureza do juízo divino. Na maioria das vezes, ocorre quando Deus simplesmente remove a sua mão protetora e permite que as leis naturais de causa e efeito moral sigam seu curso. O pecado pune o pecado. Quando governos e homens como Jeú agem, eles estão agindo com autorização do céu para frear a iniquidade extrema. Então Deus autoriza a queda do regime para colocar ordem no caos? Exatamente. Se a maldade daquela dinastia não fosse travada, ia destruir toda a sociedade. Mas olha, tem uma linha divisória crucial aqui. Autorizar a queda de um regime para deter o mal não significa que Deus instiga, aprova ou sanciona os detalhes cruéis e egoístas do executor. Ah, entendi. Jeú agiu com violência própria. Deus usa os instrumentos da própria história para frear a maldade. Acasias colheu as consequências de estar onde não devia, com quem não devia. A única misericórdia no final foi ele ter um sepultamento com honras, mas só por causa da memória do avô dele, Josafá, que era temente a Deus. O legado do avô serviu como um último escudo para a dignidade dele, né? Exato. Mas a morte de Acasias não traz paz nenhuma, traz um caos ainda pior. E chegamos ao momento mais tenso desse relato. A notícia da morte do rei chega em Jerusalém, chega aos ouvidos da mãe dele, a Atália, e a reação dela, cara, desafia qualquer instinto materno. E as fontes dizem que foi um reinado de 6 anos tão terrível que nem consta na lista oficial dos reis de Judá. Uma usurpadora, basicamente. E a primeira ordem oficial dela é bizarra. Ela decide extinguir toda a descendência real da casa de Judá. Os próprios netos. Então, o que isso significa no grande esquema das coisas? Se a Atália mata a semente de Davi, a promessa feita a Abraão, a linhagem que traria Jesus ao mundo, estariam acabadas. É o ápice do grande conflito espiritual. É exatamente esse o ponto de clareza que as fontes trazem. Não era só política. Satanás tentou destruir a linhagem do Messias ali. Usou aquela mulher sedenta de poder para sabotar a salvação da humanidade. A linhagem do Messias ficou por um fio invisível. Nossa, e é aí, no último segundo, que Deus age através das pessoas mais improváveis. Entra em cena Jeozabiate ou Jeuzeba, princesa e irmã de Acasias. Ela pega um bebê, o pequeno Joás, e o esconde com a ama dele. Foge da fúria da avó assassina. E o detalhe é, ela era casada com um sacerdote Joiada. Então ela esconde o menino no templo do Senhor, por 6 anos. É uma providência divina que brilha com força total. E eu adoro uma frase poderosa que as fontes usam para descrever isso. Deus trabalha no turno da noite. Uau! Repete isso, por favor. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto o mal não dorme, é barulhento e parece estar vencendo sobre a dissimulação do trono usurpado, Deus não se deixa escarnecer. Ele já tem seus servos preparados, agindo no silêncio. A arrogância da Atália, que adorava Baal, criou o ponto cego perfeito. Ela jamais investigaria o templo verdadeiro. E ali, o templo se torna o local seguro de preservação da salvação do mundo. É uma virada de roteiro inacreditável. O mal achando que ganhou e a esperança respirando escondidinha no templo. Pois é. Pensando em como essa história antiga reverbera nos dias de hoje, a gente percebe que a única segurança real para as futuras gerações é mesmo escondê-las sob a proteção de Deus, né? Diante de tudo isso, o material de estudo extraiu aplicações espirituais vitais. Você pode compartilhar essas aplicações com a gente. É claro, é o coração dessa mensagem. Eu vou ler exatamente como os estudiosos nos orientam. Vamos explorar algumas aplicações específicas em 2 Crônicas 22:1. Escolha divina e propósito.
No início do capítulo, vemos que Deus escolheu um local específico para o templo. Isso nos lembra que Deus tem um plano e propósito específico para cada um de nós. Assim como Ele escolheu o local para o templo, Ele também nos escolhe para cumprir propósitos especiais em nossas vidas. 2. Preparação cuidadosa. Davi começou a preparar os materiais e organizar o trabalho para a construção do templo. Isso espiritualmente nos ensina a importância da preparação cuidadosa e do planejamento em nossa caminhada com Deus. Devemos estar sempre prontos e preparados para servir ao Senhor com dedicação e zelo. 3. Comunidade e colaboração. Davi reuniu trabalhadores e materiais, envolveu muitas pessoas no processo de construção do templo. Isso destaca a importância da colaboração na comunidade de fé. Trabalhando juntos, podemos alcançar grandes coisas para o reino de Deus. 4. Legado espiritual. David não apenas preparou materiais, mas também deu instruções a Salomão sobre como continuar a obra. Da mesma forma, devemos pensar no legado espiritual que deixamos para as futuras gerações, orientando-nos no caminho do Senhor. 4. Legado espiritual. Essas aplicações nos incentivam a buscar a direção de Deus, preparar-nos diligentemente para seu serviço, colaborar com outros crentes e deixar um legado de fé duradouro. Muito forte. E, diante de uma mensagem tão profunda de preservação e cuidado, convido quem está ouvindo ao momento de prece. Querido Deus, agradecemos por tua orientação e pelo propósito que tens para cada um de nós, assim como escolheste o local para o teu templo. Ajuda-nos a preparar nossos corações e vidas com dedicação e zelo para teu serviço, colaborando com nossa comunidade de fé para realizar grandes obras em teu nome. Que possamos deixar um legado espiritual que inspire as futuras gerações a seguir teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E olha, para deixar uma última semente para a fé e para o intelecto de quem nos acompanhou até aqui. Aquele ambiente que a gente é submetido todos os dias lá fora pode ser muito ruidoso, sabe? Hostil, tipo a corte de Atalia. Mas o templo de Deus oferece o silêncio necessário para que a esperança cresça oculta, forte. E no tempo certo. A pergunta que fica é: onde o nosso coração tem se abrigado nos dias difíceis? Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça. Se você que está ouvindo sente que essa reflexão cheia de esperança sobre como Deus trabalha no turno da noite precisa alcançar mais pessoas, compartilhe esse áudio. Manda para a família, joga no grupo de estudos, para os amigos. Espalhar essa luz da palavra é a melhor forma de lembrar que a semente da promessa nunca morre. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo mergulho.